Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Java para Javeiros. Eu me chamo Carlos, quero agradecer a todos que vêm acompanhando aí os vídeos do canal. Pessoal, quero pedir a vocês que deem uma força aí, pessoal, deixem um joinha, um like aí, se inscreva no canal, porque apesar de ser vídeo simples, pessoal, dá trabalho, tá? Não são vídeos profissionais, mas eu faço isso de coração para ajudar a comunidade, entendeu? Então eu peço a ajuda de vocês aí, que deixem um joinha aí, se inscreva no canal, tá bom? Pessoal, o assunto de hoje é sobre API reativa, pessoal. É um assunto bastante interessante, que eu acredito que todos deveriam saber, tá? E com certeza em algum momento na carreira de vocês vão utilizar. Então, o que seria uma API reativa? Uma API reativa é um tipo de interface de programação que segue os princípios do manifesto reativo. Em essência, ela é projetada para lidar com comunicação e fluxo de dados de forma assíncrona e não bloqueante. Em vez de cada requisição bloquear uma thread do servidor enquanto espera por uma resposta, como em APIs tradicionais, uma API reativa utiliza um modelo baseado em eventos. Isso significa que ao receber uma requisição, ela não espera por um resultado imediato. Em vez disso, a requisição é processada em segundo plano e quando o resultado estiver disponível, é publicada de volta para o cliente. Em resumo, uma API reativa é como um garçom que, em vez de ficar parado ao lado da mesa esperando a comida ficar pronta, pega o pedido, repassa para a cozinha e volta para atender outros clientes. Quando a comida está pronta, ele a entrega. Isso otimiza o tempo e eficiência, permitindo que o servidor atenda a um número muito maior de clientes simultaneamente. Uma API reativa e não bloqueante, como com o Spring, utiliza o Spring Webflux para lidar com requisições e respostas de forma assíncrona, diferente das APIs tradicionais que utilizam o modelo bloqueante, onde cada requisição ocupa uma thread até a conclusão da tarefa. O modelo reativo usa um pequeno número de threads para gerenciar um grande número de conexões simultâneas. Como funciona? No cerne da programação reativa está o uso de publisher e subscribers, conceitos padrão do padrão Reactive Streams. Um publisher emite dados de forma assíncrona e um subscriber processa esses dados à medida que chegam. As principais implementações no Spring são Mono, representa um publisher que emite 0 ou 1 item. Flux representa um publisher que emite 0 ou mais itens. Em vez de retornar um objeto diretamente, os endpoints da sua API retornam um mono ou um flux, que permitem que a aplicação continue executando outras tarefas enquanto aguarda os dados. Vantagens: eficiência nos recursos. Usa menos threads, o que reduz o consumo de memória e a sobrecarga de context switching, permitindo que a aplicação lide com mais requisições por segundo. Escalabilidade, ideal para aplicações com alta concorrência, como APIs que realizam operações de I/O intensivas. Acesso a banco de dados, chamada serviços externos ou streaming de dados. Em resumo, uma API reativa com o Spring Web Flux muda a forma como o código é executado, passando de um modelo síncrono para um assíncrono. Isso resulta em aplicações mais eficientes e escaláveis, especialmente em ambientes com alta carga de trabalho. Então, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso exemplo, tá? Como todos sabem, eu gosto de dar um breve conceito. Isso aqui é um conceito bem breve. E aí eu gosto de colocar um pouco na mão na massa para vocês entender como é que vocês aplicam, tá? Vamos criar aqui um exemplo simples para vocês entenderem, tá? Pessoal, aqui eu já estou aqui no Spring Initializer. Eu vou criar meu projeto como
Vamos colocar vou colocar React, né? De reativa, React. Então, pessoal, as dependências, aí vocês colocam como vocês acharem melhor. As dependências, o Lombok, o Spring React, o Reactive Web, o Spring Data R2 DBC e o H2, tá? Essas são as dependências para criar a API reativa, tá? Vamos gerar aqui o projeto. Opa! React duas vezes, pronto. Vou gerar aqui o projeto. Como sempre, vocês vão extrair os arquivos na pasta, né, do projeto de vocês. A minha está em meus documentos e projetos. Ok? Passando agora para cá, eu vou abrir meu projeto. Eu coloquei o nome de Reactive. React. Ok, pessoal. Ok, pronto. Vamos começar nosso projeto, tá? Aqui, pessoal, vou criar uma classe chamada User. Opa. Aqui vou colocar a anotação table e vamos colocar o nome da tabela users, tá? Aqui ela vai ter um ID, vai ter um name e um e-mail. Aqui vamos colocar a anotação ID e vamos agora criar o nosso, perdão, pessoal, já ia me esquecendo, vamos colocar as anotações de Lombok, né? Perfeito, agora vamos. Pessoal, peço desculpas aqui, eu sempre gosto de deixar certinho nos pacotes. Eu esqueci de criar o pacote, pessoal. Então eu criei aqui o pacote entity, eu só vou arrastar a minha entidade pro pacote entity. Ok? Pronto. Vamos criar o pacote repository. Aqui é uma interface. User repository, é assim que eu vou chamar a interface, tá? E aqui, pessoal, Reactive CRUD Repository, que é do Spring Web Flux. User long, tá? Ok? Vamos criar agora o nosso controller. Criar um pacote chamado controller.
user controller, os controller, request mapping, e aqui users. Vamos chamar nosso repository, user repository, tá? Aqui vamos colocar a notação autoride. E agora vamos começar a criar nossos métodos, tá? Que serão dois, um para salvar o usuário só que aqui a gente vai utilizar esse atributo aqui, mono, tá, pessoal? E vamos envolver o user aqui, que foi o que a gente viu aqui, ó, pessoal. Mono representa um publish que emite um 0 ou 1 itens, tá? Então mono seria isso aqui. Por isso que a gente coloca o mono aqui. Como a gente não sabe, como a gente vai fazer a requisição, mas não sabe quando retorna, ou entendeu? Então a gente utiliza o mono. E aqui usa repository, ok, pessoal. E aqui vamos colocar um post mapping, vamos colocar vamos colocar acima do post mapping, tá, pessoal? http status.create, pronto. E aqui vamos fazer dessa forma, para a gente fazer um get. Lembra que nas APIs convencionais a gente colocar um list, né? No lugar de list a gente vai colocar um flux. Vou colocar aqui find all users. Perdão aí, pessoal, se o meu inglês não tiver muito legal, tá? Então vamos retornar user repository. Opa. Pronto, como ela dessa forma aqui, ela vai ficar assíncrona e não bloqueante, tá, pessoal? Esses os resultados. Então, como a gente não sabe, né, quando vai retornar um usuário, ela vai se tornar uma aplicação assíncrona, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida vocês procurem saber mais sobre assuntos e leiam novamente lá no início do vídeo aquela explicaçãozinha, tá? http status. Ok. Ok, pessoal, só falta agora a configuração no banco de dados.
Na configuração do banco de dados, a gente vai fazer o seguinte: o que é que acontece com o nosso banco de dados reativo, né? Infelizmente ele ainda não possui suporte para iniciar automaticamente o banco de dados, ou seja, criar o banco, criar as tabelas, enfim, ele ainda não possui suporte. No caso aqui, o nosso R2DBC, que essa é a dependência que torna o nosso banco de dados reativo e não bloqueante, tá? Ele não possui ainda suporte para inicializar o banco de dados. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte: vamos aqui na pasta Resource, tá, pessoal? Vamos criar aqui um arquivo chamado esquema. .sql. Esquema.sql, tá? Ok? Criado aqui. Aqui eu já tenho a configuraçãozinha, pessoal, para criar as nossas tabelas, tá? Era para copiar primeiro a configuração do banco, mas não tem problema não, tudo bem. Pronto, aqui é o nosso esquema. Vamos agora no Application Property para criar a nossa configuração do banco. Aqui eu também já tenho uma configuração aqui. E vou colar aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou deixar, eu vou colocar essa API no GitHub, tá? Vou colocar lá o endereço do GitHub. Se vocês tiverem interesse, vocês vão lá para pegar essa configuração, tá? Então, vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? O link do GitHub para vocês pegarem essas configurações. Pronto, configurações feitas, vamos iniciar a nossa aplicação, tá? Vamos ver se nossa aplicação vai rodar. Ó, nossa aplicação já subiu, tá? Vamos agora para o Postman, tá, pessoal? Eu já deixei aqui aqui tudo ok pra gente testar. Vamos agora testar, tá? Ó, nossa aplicação tá funcionando, tá criada, ó. E vamos agora para um get. Buscou normalmente, tá? Então, pessoal, é mais ou menos assim que a gente cria uma API reativa e não bloqueante, tá? É um exemplo simples, mas daí vocês já conseguem ter uma ideia de como é que se cria uma API reativa e não bloqueante. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês procurem saber mais sobre o assunto, entendeu? Porque eu falei aqui, como sempre eu falo de uma forma muito resumida para o vídeo não ficar muito longo, tá? Qualquer coisa vocês retornam o vídeo lá para o começo para vocês dar uma visualizada melhor naquele resumo e procure saber um pouco mais, tá bom? Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado por aqueles que acompanharam o vídeo, tá? E até os próximos vídeos, tá bom, pessoal?